A vida e a história de Diego Maradona. Diego Armando Maradona Franco nasceu na cidade de Lanús, na província de Buenos Aires, Argentina, no dia 30 de outubro de 1960. Ele foi o quinto filho de Diego Maradona e Dalma Salvadora Franco, casal que teve um total de 8 filhos. 2 dos irmãos de Maradona, Raul e Hugo, também seguiram carreira como jogador de futebol. Teve uma infância muito pobre e o contato dele com o futebol foi precoce. Aos 9 anos de idade, realizou um teste conhecido no Brasil como peneira para ingressar nas categorias de base do Argentinos Júniores. Até então, o pequeno clube da cidade de Buenos Aires. Esse foi o início de uma carreira de sucesso. Nas categorias de base do Argentinos Júniores, Maradona fez parte de uma equipe infantil formada por jogadores da geração de 1960 que teve grande sucesso nas competições de base da Argentina. Ao todo ficaram invictos por 136 jogos e Maradona se tornou um dos grandes nomes dessa equipe. Mesmo sendo ainda uma criança, o seu talento futebolístico já chamava a atenção. Em 1971, um dos grandes jornais argentinos, o Clarín, já anunciava o jovem de 11 anos como um craque. A estreia de Maradona como jogador profissional aconteceu no mesmo time que ele ingressou nas categorias de base, o Argentinos Júniores, no dia 20 de outubro de 1976. Ele tinha apenas 15 anos e entrou no segundo tempo contra o Talleres, equipe de Córdoba, mas viu sua equipe ser derrotada. Maradona defendeu que na sua estreia ele tocou os céus com as mãos e naquele ano ainda realizou mais 10 jogos pela sua equipe. Seu primeiro gol como profissional aconteceu no dia 14 de novembro de 1976, em uma partida contra o San Lorenzo, equipe também de Buenos Aires. Nesse jogo, ele marcou 2 gols e sua equipe venceu por 5-2. A partir de 1978, ele se consolidou como um destaque do Argentinos Júniores e foi artilheiro do campeonato argentino por 5 vezes, entre campeonatos realizados em 1978, 1979 e 1980. Isso se explica porque, nessa época, o campeonato argentino era jogado em 2 turnos, chamados de Metropolitano e Nacional, e cada um deles gerava um campeão. No entanto, Maradona não conseguiu ser campeão pelo Argentinos Júniores e obteve, no máximo, um vice-campeonato argentino. Em 1981, ele se transferiu para o Boca Juniors, equipe de Buenos Aires e detentora de uma das maiores torcidas da Argentina. No Boca Juniors, Maradona estreou novamente contra o Talleres. Ele permaneceu por 1 ano na equipe e conquistou o campeonato metropolitano de 1981. Depois de jogar a Copa do Mundo de 1982, Maradona foi vendido para o Barcelona da Espanha e deu início à sua trajetória no futebol europeu. O craque argentino permaneceu nesse clube por 2 temporadas e conquistou 2 títulos lá, Copa do Rei e Copa da Liga Espanhola. Em 1984, ele foi vendido pelo Barcelona e se transferiu para o Napoli da Itália. No time do sul da Itália, permaneceu por 8 anos e marcou a história napolitana, sendo um dos grandes jogadores dessa equipe e sendo parte do melhor time da história do Napoli. No Napoli, Maradona foi um dos responsáveis por conquistar os grandes títulos da história do time. A equipe napolitana foi campeã do campeonato italiano em 2 ocasiões, nas temporadas de 1986, 87 e 89 e 90. O Napoli de Maradona ainda conquistou uma Copa da Itália em 1986 e 1987 e a Copa da UEFA, um torneio continental em 1988. No final da Copa da UEFA, o Napoli jogou contra o Stuttgart, equipe alemã, e saiu campeão após vencer o primeiro jogo por 2-1 e empatar o segundo jogo em 3-3. Maradona marcou o primeiro gol do Napoli no primeiro jogo da final. Desse time, Maradona fez parceria com Careca, jogador brasileiro que ele definiu como um dos maiores de todos os tempos. No começo de 1991, um teste antidoping de Maradona deu positivo para cocaína e ele foi suspenso do futebol por 15 meses. Depois que a suspensão acabou, o jogador argentino manifestou sua intenção de abandonar o Napoli e ele foi vendido para a Sevilha, equipe da Espanha. A passagem dele pelo Sevilha não foi bem sucedida e ficou marcada pelos problemas de relacionamento do jogador argentino com a diretoria do time andaluz. Em 1993, Maradona retornou ao futebol argentino. Ele fechou negociação com o Newell's Old Boys, equipe de Rosário, mas lá jogou apenas 5 jogos e não fez nenhum gol. No começo de 1994, abandonou o Newell's Old Boys e foi novamente pego no antidoping, dessa vez por 5 substâncias diferentes, sendo novamente suspenso por 15 meses.
Enquanto estava suspenso, foi contratado para ser treinador do Clube Deportivo, um pequeno clube que jogava a primeira divisão do futebol argentino na época. Essa experiência como treinador fracassou e ele só obteve uma vitória em 12 jogos. Os últimos anos da carreira de Maradona se passaram no Boca Juniors, o time do seu coração. Em 30 de outubro de 1997, dia do seu aniversário, ele anunciou sua aposentadoria. Na seleção argentina, Maradona é reconhecido como o maior jogador da história argentina e um dos grandes jogadores de futebol no mundo. Muitos, inclusive, chegam a considerá-lo o maior jogador do futebol mundial. Sua trajetória na seleção argentina foi vitoriosa, sendo ele um dos líderes da equipe argentina que conquistou a Copa do Mundo de 1986, disputada no México. Maradona foi um dos 3 jogadores argentinos que foram eleitos como os melhores de uma edição de Copa do Mundo. Os outros foram Mário Kempes em 1978 e Lionel Messi em 2014. Segundo o levantamento da emissora ESPN Brasil, Maradona marcou 345 gols como jogador profissional. Esses gols foram distribuídos nas seguintes equipes: Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilha, New York Boys, Boca Juniors e Seleção Argentina. Os últimos anos da vida e da carreira de Diego Maradona ficaram marcados por acontecimentos polêmicos, como sua luta para se livrar da sua dependência química. Ele também teve outras experiências como treinador e comandou equipes nos Emirados Árabes, México e na Argentina, mas sem grandes destaques. Em novembro de 2020, Maradona passou mal e foi internado, sofrendo de anemia e desidratação. Essa internação fez com que ele passasse por uma série de exames que identificaram um hematoma na cabeça do ex-jogador. A cirurgia para tratar esse hematoma foi realizada em La Plata e considerada um sucesso. Ele ficou internado por mais alguns dias e foi levado para recuperar-se em sua casa em Tigre, região metropolitana de Buenos Aires. No entanto, no dia 25 de novembro de 2020, aos 60 anos, Maradona sofreu uma parada cardiorrespiratória, o que causou a morte do argentino. A Copa do Mundo de 1986 foi a grande conquista da carreira de Diego Maradona. Diego Maradona foi um dos maiores jogadores de futebol da história e marcou a Argentina com a conquista da Copa do Mundo de 1986. Diego Maradona será sempre lembrado. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber novas histórias. Através dessas histórias, você vai fazer uma grande viagem ao passado e vai recordar fatos marcantes de pessoas que chegaram ao topo da fama e deixaram ótimas recordações. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber novas histórias. Através dessas histórias, você vai fazer uma grande viagem ao passado e vai recordar fatos marcantes de pessoas que chegaram ao topo da fama e deixaram ótimas recordações.